a nossa luta feminista, ela precisa dos homens. Exatamente. Então, a gente não quer fazer um feminismo de gueto. A gente conseguiu entrar no banco em 64. Até 64, não era permitido concurso para mulheres no banco. Quando tem uma mulher no lugar de poder, você vai pagar o preço, você vai ser massacrada, Sim. todas as misoginias. Olha o que aconteceu agora com a Marina Silva. No nosso sindicato, que é uma exceção, é um ponto fora da curva, nós são 12 pessoas na executiva, 10 são mulheres. Uau! Se você não permite que uma mulher proteja a sua própria vida quando ela está correndo risco de vida, você está sentenciando ela à morte. É isso, mês das mulheres aqui no Conversa Sem Curva. Por que mulher tem que ganhar menos? Sabia que tem gente que pensa assim? Mulher tem que ganhar menos. Tem que cuidar da casa sozinha, dos filhos, trabalha o dia inteiro e à noite tem que cuidar da casa. Por que isso? De onde vêm esses absurdos? E o que a gente está fazendo e pode fazer para mudar essa cena? O programa de hoje é sobre isso. Hoje eu recebo Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo. Formada em letras, pós-graduada em gestão pública e gestão universitária, é integrante do Comitê Mundial de Mulheres da Uniglobal. Nossa outra convidada, também queridona, a filósofa Márcia Tiburi, escritora, professora, feminista, artista. Que prazer e privilégio receber vocês duas aqui. Sejam muito bem-vindas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou bem feliz por várias razões. A primeira, porque eu gosto muito de vocês. Duas, vocês sempre me trataram com muito carinho, muito respeito. Não tem uma vez que eu pedi um socorro. Olha, eu fiz um convite que vocês duas não aceitaram de pronto. E também porque mês das mulheres, e a gente está fazendo aqui uma série só com mulheres espetaculares e vocês duas, desde quando a gente decidiu fazer essa série, eu de imediato assim, eu falei, tem algumas pessoas que não podem faltar. A Neiva que trava essa luta de resistência lá nos bancários, que é uma categoria que tem milhares de mulheres, homens também, e que não é fácil, é um fronte importantíssimo nesse momento que a gente vive, né, de musculatura da extrema-direita, né? E a Márcia, né, através... Eu estou lendo, viu, Márcia? Cara, esses dias eu estava na praia, um cara veio me perguntar, ele falou, desculpa, esse livro é da Márcia Tiburi? Eu falei, cara, Nelson Rodrigues, quando eu olho para essa coisa do complexo de vira-lata, da outra vez que você teve aqui, a gente falou muito sobre isso, mas, de novo, eu acho um fronte tão importante, as palestras, a literatura e o teu enfrentamento de aparecer em tudo quanto é espaço, ocupar esses espaços e dar o recado. A gente sabe que tem um custo que você já paga por ele há muito tempo, mas eu de verdade sou fã de vocês. Muito obrigado, Neiva, pela vinda, viu, querida? Bom, eu que agradeço o convite, eu sempre gosto muito de vir aqui, imagina, é uma alegria muito grande estar aqui na TVT. Quando você me falou que era para ficar junto com a Márcia, eu falei, não, então eu vou fazer muito esforço, que eu sou muito fã, já falei para ela, uma admiradora do trabalho dela, dos livros dela, da luta que significa, né, essa luta de resistência pela democracia contra o fascismo. Então eu falei, não, eu vou sim, imagina, no mês das mulheres, que privilégio, pode contar comigo. Então, e eu sei que a tua agenda estava apertadíssima, de novo, muito obrigado. Márcia, querida, que prazer enorme. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. E, Dom, eu queria te fazer um agradecimento, sabe por quê? A nossa luta feminista, ela precisa dos homens. Exatamente. Então, a gente não quer fazer um feminismo de gueto. E a gente precisa de homens que nos apoiem, porque a gente quer mudar o mundo, trocar de direção. E isso não vai acontecer se os homens não forem nossos aliados e apoiarem a nossa causa. E aí, vocês já sabem, né, como eu penso que a gente precisa também governar esse país, que as mulheres precisam ser... Eu não acho que a gente tem que ter só equiparação, não, eu acho que a gente tem que ter maioria mesmo.
E aí os homens que estão do nosso protagonismo, lado... Né? Protagonismo, hegemonia, maioria, as mulheres podem e devem governar, são muito melhores nesse trabalho do que os homens, já fazem o trabalho todo de garantir que a vida continue enquanto os homens fazem guerra. Então eu fico muito grata quando tem um homem que nos apoia e que reconhece o valor daquilo que a gente faz e que não tem medo da gente. Tem verdade, mais isso. É verdade. Porque... Eu tinha um bocado de medo da Márcia, eu tinha. Eu Já passou agora. Não, eu de verdade, assim, há mais de 20 anos que eu trabalho com televisão e sempre no mês de março eu sempre fiz esse tipo de trabalho. Obrigada. E eu aprendi muito durante esses anos, no mês de março, fundamentalmente, porque o que vocês trazem é uma coisa absurda e coisas que são tão elementares, mas ao mesmo tempo tão distantes da realidade do povo brasileiro, né? Isso é muito triste. E eu quero fazer um recorte também, que é a TVT, porque a Neiva falou isso, né? Essa questão da TVT também é muito significativa, porque isso daqui é a primeira rede de televisão criada pela classe trabalhadora. Isso tem uma importância muito grande. Quando a gente fala classe trabalhadora, né? Você que está nos assistindo, né? Todo aquele ou aquela que vive do seu trabalho é trabalhador. Então, se você tem um mercadinho, se você tem até uma empresa de médio porte ou grande, mas precisa trabalhar para viver, você é da classe trabalhadora. Se você é do Uber, se você entrega, se você faz Uber, se você entrega comida no iFood, ou você seja, também é. Se você não é herdeiro, se você não é herdeiro, dono de banco, rentista e herdeiro, você que as é da pessoas classe. hoje não querem mais se associarem, né? Serem chamados de trabalhadores, de CLT, querem ser empreendedores. E somos todos classe trabalhadora. Se a gente não é herdeiro, não é dono de banco, a gente é classe trabalhadora sim. Se você trabalha numa empresa e na verdade, passa uma nota fiscal como CNPJ todo mês, você também está na mesma onda, não, né? Se você precisa de o trabalhar para empresário viver, de si. você é classe trabalhadora. É isso Muito aí. bem. Bom, nós vamos falar mais sobre isso, mas eu estou com uma inquietação já aqui, né, há um tempo, e eu quero dividir isso com todo mundo, né? Não só com vocês, mas principalmente vocês que vêm aqui ao programa, mas nas redes sociais, com os amigos. Cara, nós estamos estamos em um quarto do século XXI. Eu olho, né, tudo que tem acontecido, fundamentalmente agora, depois da eleição do Donald Trump, né, e tudo que o mundo está vivendo, essa guerra cultural. Você falou da questão CLT, tem gente que se orgulha de não ser CLT e faz campanha contra o CLT, ou seja, a barbárie total. Eu queria perguntar para vocês, mas do ponto de vista pessoal, vocês, como mulheres, mães, como é que vocês olham essa situação? Como é que vocês estão sentindo isso? Márcia, por favor. Sabe o que eu estava pensando hoje? Eu vou dividir isso com vocês também. Eu estava pensando, meu Deus, como é possível? Andando, né, da minha casa até aqui, atravessando a Paulista, pensando, como é possível que as pessoas prefiram um estado de mal-estar social em vez de um estado de bem-estar social? E eu estava pensando justamente nos estados europeus, que se mantêm a muito custo, no certo sentido, que se construíram também, claro, através da colonização e tal, da exploração dos outros países, mas que, atacados também pelo neoliberalismo, como é, por exemplo, o caso da França, conseguem ainda se manter mais ou menos como um estado de bem-estar social. E eu sempre conto, né, como eu vivi na França 4 anos, durante esse período que eu não pude viver no Brasil. Lá, as pessoas ganham bolsas, família, de montão, independentemente da sua classe social. Basta você ter 2 filhos, aí se você tem 3 filhos, você tem muita bolsa, né? O SUS, né, o local, funciona muito bem. Um plano de saúde muito caro para alguém que quer um tratamento VIP, custa assim, sei lá, 100 euros, que vai dar 500 reais, né, mais ou menos. Um seguro-desemprego, né, dura muito tempo, tanto que os franceses estão muito discutindo isso, quer dizer, os neoliberais franceses, porque para os franceses propriamente ditos lá, trabalhadores, para eles está ótimo, trabalha um ano e ganha outro ano de seguro-desemprego, e assim vai. Enfim, então eles têm um estado de bem-estar social, claro que eles pagam um bom imposto, mas eles não reclamam de pagar imposto porque eles já se acostumaram há muito tempo e eles têm um histórico, né? O histórico da Revolução Francesa. Então eles cortaram
literalmente, o povo cortou a cabeça da aristocracia. E aquilo foi ninguém está fazendo apologia da sanguinolência, tá? Antes que alguém... Ninguém está fazendo a apologia do massacre da Serra Elétrica, como a gente viu o Elon Musk com o Milley esses dias, né? Brandindo a motosserra, que é altamente simbólico. Ninguém está fazendo isso, mas para dizer, realmente uma sociedade que fez um trabalho simbólico de tornar a aristocracia, aqueles 1% donos de todo o dinheiro, uma coisa antiquada. E eu estou falando da França porque eu conheço, porque lá você ter um carrão é cafona, você andar com roupa de marca é cafona, você ostentar é cafona. Então eles têm lá também o bairro, a rua dessa gente cafona, que são os ricos, ou os que gostam de parecer ricos, e não pega bem. Ao mesmo tempo, é uma sociedade que gosta da elegância, que tem um estilo e tal. Eles têm 500 mil defeitos, mas eu estou falando disso porque se tem alguma coisa boa lá, é ainda a preservação de um senso de democracia que está ameaçado pelo fascismo que corre pelas bordas, como corre em toda a democracia. E eles têm esse senso de uma justiça que precisa ser sustentada por um governo, que é, para mim, a grande questão. Quem governa? Eu estou muito interessada nisso faz um bom tempo, mas, claro, sou apenas uma mulher aí, né? Mais uma feminista aí, tentando refletir sobre isso, muito preocupada, e eu imagino que você também, no lugar que você ocupa, isso te preocupe ainda mais, né? Mas eu hoje sou só uma escritora, só aqui uma pessoa tentando ajudar a pensar. Então é para isso. Né? Não, Márcia, mas essa questão, Neiva, pessoal, é um pouco isso. Quando eu fiz a pergunta e você começou a falar, porque essa experiência tua na França, durante esses 4 anos de exílio, né? Agora nós temos aí um autoexilado, né? Que é uma loucura. Tentaram fazer uma comparação com o caso do Jean Willis, que era deputado, uma desonestidade intelectual arrepiante. Né? Mas você respondeu do ponto de vista pessoal mesmo, e é isso que eu estou buscando das pessoas, porque eu pergunto para o cara da padaria, para o Uber, eu ando bastante de Uber, eu pergunto, cara, como é que você está vendo, né, o que a gente está assistindo? O Uber fala muito de futebol, né, essa coisa do Neymar, agora um outro escândalo, que é uma coisa assim que parece que naturalizaram a barbárie. Então, a minha pergunta é do ponto de vista pessoal mesmo. Neiva, você como presidenta lá do sindicato, você tem um desafio enorme, né? Agora, como mãe, mulher, como é que você olha e fala, cara, o que virou isso aqui? Então, a gente vem de períodos de bastante... A gente fica assustado, né? A gente que é militante de esquerda, que é progressista, a gente nem quer falar a palavra que a gente fica com medo, fica assustado, né? Porque, veja bem, a gente não imaginava que o Trump voltaria depois de tudo que aconteceu, depois da gente viver o período Trump, o período Bolsonaro, que foi uma catástrofe, né? Que foi da gente viver a pandemia, 700 mil mortos no Brasil. E a gente conseguir, depois de todo o ataque que o PT sofreu, a esquerda sofreu, o presidente Lula ficou preso 581 dias, ele voltar a governar o Brasil. Eu não imaginava eu imaginava que tinha acabado o horror ali, né? Que podia ter acabado o horror ali. Mas aí depois você passa por um 8 de janeiro, que você descobre que tem um outro plano para matar o presidente, o vice, o Alexandre de Moraes, criar um campo de concentração para colocar gente, né, que provavelmente nós estaremos lá. E que essas pessoas que estão apoiando a extrema-direita aqui no Brasil, elas estão alinhadas com o Trump, que estão agora junto com as pessoas do Vale do Silício, que detêm toda essa comunicação de rede, satélite. É assustador, é horroroso. Nós estávamos em planejamento, o Sindicato dos Bancários ficou a gente ficou uma semana planejando, Márcia, fazendo um seminário de planejamento, de estudo, de reflexão, analisando a conjuntura nacional, internacional, analisando essa questão da comunicação, do nosso ramo financeiro, como que a gente faz o trabalho de base, que é uma discussão que a esquerda faz o tempo todo. E de uma semana de diálogos, de palestras, de debates, o que ficou para a gente é o seguinte: a gente precisa defender a democracia, a gente precisa de combater o fascismo, porque cada vez mais quem tem
domínio, que os donos do poder estão apostando na extrema-direita em acabar com os direitos, com algumas conquistas civilizacionais. E no centro disso, quem sofre mais? As mulheres, né? Os negros, as minorias, porque tem um componente da questão do fascismo que é preciso de eleger um inimigo comum, né? Preciso de eleger um inimigo para eu atacar, para manter as pessoas entretidas naquele ataque, naquela violência. Sim. E geralmente são as mulheres, são aqui no Brasil os negros, a comunidade LGBT. A gente está apavorado, né? Mas a gente está na resistência, parando para conversar, entender e continuar na resistência contra isso, né? Sabe que quando você falou, né, as minorias, as maiorias minorizadas, exatamente, como as mulheres, por exemplo, que vocês são maioria, e é um fato que é interessante. O primeiro alvo do extremismo, às vezes as pessoas não gostam que eu falo, mas fascismo, o que a gente está vivendo é um levante fascista. E o primeiro alvo são as mulheres. Márcia, por quê? Bom, Dom, você lembra que o meu livrinho chamado Como Conversar com Fascista? Posso dar uma interromper? Quando eu comprei o livro Como Conversar com Fascistas, eu tinha certeza que ia ter uma receita de bolo lá, que você ia estar ensinando. Eu falei, vou aprender a falar e eu vou resolver. Muito bem. Mais ou menos. Sim, mas eu pensava, vai vir ali, ó. Mas olha só, então, sabe de quando é aquele livro? 2015. 2015. Naquela época, as pessoas diziam, você é louca. Você, imagina, dar esse nome, não está exagerando. Por quê? Quando uma mulher levanta a questão, sobretudo se você é uma mulher pensadora, intelectual, fica pior ainda, porque esse não é um lugar que as mulheres podem ocupar, porque é um lugar de poder, como o que você também ocupa. Sim. Então, quando tem uma mulher num lugar de poder, você vai pagar o preço, você vai ser massacrada, todas as misoginias. Olha o que aconteceu agora com a Marina Silva. Né? E é ódio, né? ódio, não é disputa política, é ódio. É ódio, mas tem também a transformação desse ódio misógino, clássico, histórico, que faz parte, que é estrutural da sociedade, numa tecnologia política. Então, esse senador aí que ninguém nunca ouviu falar, desse Zé Mané, desculpem falar assim, mas é só para deixar retoricamente mais denso, né, para dar uma densidade retórica no que a gente vai falar. Esse sujeito, ele não existia e, de repente, ele adquire uma cidadania no grotesco, no território do grotesco. Eu escrevi um livro também sobre isso, que é O Ridículo Político, que é a capitalização justamente desse grotesco através do ridículo. O que é o ridículo? Parece que é engraçado, parece que é interessante, parece que é um bobalhão ali, um bufão. E, na verdade, é um sujeito que está conseguindo minar as bases democráticas e se instaurar como dono do poder. Ele está encontrando um lugar para ele no coração, na mente e também, digamos assim, na esfera pública de uma maneira geral, porque esses caras do ridículo, do grotesco e da infâmia, que é tudo a mesma coisa, eles se instauram também para nós que conseguimos sacar o jogo, porque eles se tornam um assunto que é inapagável. Sim. Então, a gente pode sentir vergonha alheia, mas a gente também está falando deles. Então, é uma capitalização, assim, é um jogo sujo do qual ninguém escapa. Por isso, quando você fala a palavra resistência, é muito importante isso. A gente ter noção da resistência. Ao mesmo tempo, precisamos dar um salto para além da resistência. E por isso nós precisamos organizar muito essa resistência para que ela se torne governo. Sim, e aí a gente conseguiu isso com o esforço de todo mundo que lutou para que em 2022 se vencesse. Eu acho que nós estamos correndo muito perigo para 2026. Muito. Acho que o Eduardo Bananinha vai realmente fazer um estrago. E ele jogou, né, esse jogo sujo de tentar dizer... O próprio Bolsonaro, gente, falando... O Bolsonaro, com aquela boca cheia de tudo que é coisa que a gente pode imaginar,
falando em nazifascismo na boca dele. Eu levei um choque na hora que ele falou. Então, é a retórica do desnorteio, aquele jogo de psicopoder. Eles estão sempre tentando deixar a gente sem palavras, a gente todo mundo né? desnorteado, todo mundo sem saber o que dizer. Isso é pensado, né? Isso Claro. é uma coisa totalmente estratégica, não é uma coisa, eles não são bobalhões, né? Então, isso aí faz tempo. Eles agem assim com uma retórica do desnorteio, com uma confusão mental, deixando todo mundo perturbado desde que eles chegaram. E umas figuras muito importantes nesse jogo são os que gostam de me processar, que é o MBL, porque eles são os agitadores nazifascistas. Sim. Com todas as provas disso, que eles mesmos vão apresentando, eles me processam porque eu fico estudando eles me atacam, eles me invadem a minha vida, causam de tudo, vivem me processando. Isso faz parte do jogo. Se eu dou uma entrevista e falo deles, eles vêm me processar. Então, essa entrevista também pode ser passível de processo. E eu sigo em frente porque eu sou uma professora de filosofia, a gente tem que resistir. No meu caso, resistir significa resistir com a verdade, com a reflexão, com o questionamento, com a organização das ideias diante da desinformação. Então, a gente também tem, como jornalistas, intelectuais públicos, professores, a gente tem a tarefa de organizar as ideias, porque o jogo desse grupo fascista, de extremismo de direita, é a desorganização da esfera mental. É deixar todo mundo perturbado mentalmente. Então, não se deixar levar, não se deprimir. Gente, nossa, não pode o deprimir. sofrimento mental que a gente passa. Então, o carnaval, por exemplo, por que eles combatem o carnaval? Porque no carnaval Alegria as pessoas pura. desopilam. Alegria pura. As pessoas produzem uma espécie de descarga das tensões psíquicas que eles vivem sobrecarregando. Então, eles sobrecarregam no medo, no pânico, no pavor. Essa cena que eu falei do Elon Musk com a motosserra, aquilo ali é o massacre da Serra Elétrica, é filme de terror dos anos 70. E esses caras sabem jogar com essa estética do grotesco, do absurdo, dos fascínoras, dos malucos. E a gente fica com medo, com pânico. Não pode ficar, então. E aí eles vêm nos processar. Aí se você não fica com medo, eles te processam, eles te ameaçam de morte. Aí você não fica com medo e eles vão pra cima. É um joguinho muito sujo, de gente muito cafajeste. Eu falei aqui na introdução que são frontes muito importantes. Essa disputa, esse campo que você está, Márcia, eu falo isso sempre para você e para várias pessoas. Nós precisamos fazer a disputa também no campo da intelectualidade, porque é difícil entender essas questões. Porque quando ataca, né, o teu psicológico, né, como você falou, as pessoas ficam em choque, né, e o choque ele causa paralisia, você fica paralisado e é aí que eles continuam avançando. Então, no meu entendimento, é muito importante esse front, né, e por isso que eu estou super feliz de você... Mas você lembra no livro esse do Complexo de Vira-Lata que eu falava sobre o estupor que os colonizadores causavam nos povos que eles vieram colonizar? É a mesma coisa. É sempre isso. É sempre um jogo de fazer com que as pessoas não se movam, não lutem. Fiquem paralisadas, não acreditam que isso está acontecendo. E também destruir as instituições. E no caso de um sindicato, que é onde você atua, é isso também. Vamos destruir os sindicatos, vamos destruir os partidos, vamos destruir as lutas, os movimentos, vamos destruir o MST, o MTST, não importa. Vamos destruir a mídia alternativa ou a mídia de esquerda. E essa questão do trabalho também, né? Porque assim, para você distribuir o sindicato, destruir o direito, você tem que destruir que o trabalho é ruim, o trabalho formal é ruim, o trabalho com proteção é ruim, você tem que ser empreendedor. Todo mundo vai conseguir chegar a ser um Elon Musk se você mudar o seu mindset. Essa coisa deles irem para cima, né, do CLT e etc., não é uma coisa à toa, é pensado mesmo, né? A forma de você capturar. Eu vou ter que interromper, porque nós vamos para o nosso intervalo. Eu estou interrompendo com dor no coração, gente. Guarda um pouquinho. Já volto, Sai daí não, a gente está de volta já.
Estamos de volta com Conversa Sem Curva. Falo diretamente aqui na Avenida Paulista, dos estúdios da TVT, a TV dos Trabalhadores. No primeiro bloco eu falei sobre isso, né? Trabalhador e trabalhadora são todos aqueles que vivem do seu trabalho. Portanto, você que vive do seu trabalho, o seu lugar é aqui. Eu estou todos os domingos, às 7 da noite, e às segundas, às 20 horas, 8 da noite, com Conversa Sem Curva. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber essas duas mulheres aqui. Olha, o nosso papo esquentou tanto, me deu até um suador. E olha que o ar-condicionado tá ligado no último aqui. Márcia Tiburi, querida Neiva, a gente falou aqui desse front, né? Eu fechei o bloco aqui falando sobre esse front da intelectualidade, dessa disputa de ideias, através, inclusive, né, de pesquisas, ou fundamentalmente de pesquisas e etc. E quando eu olho para o sindicato, sabe, eu penso, a gente se falou essa semana, você numa correria danada, eu escutando o povo para lá e para cá. Falei, cara, é tão importante você estar. O Frei Beto teve aqui, ele disse uma coisa que é muito... a tua cabeça funciona onde o teu pé pisa. Então, quando você está com os trabalhadores diretamente ali, é um fronte também muito importante. Eu queria falar contigo um pouquinho sobre isso. Né? Como é que está o clima, né, com os trabalhadores e as trabalhadoras em relação ao momento que a gente vive, que é muito crítico. Essa coisa da extrema-direita, do fascismo. A Márcia, você concordou aqui no primeiro bloco, que a gente corre riscos, a democracia Sim. corre riscos em 2026. Queria que você falasse um pouquinho como é que está o sentimento lá na ponta. Então, a gente tem... a gente está numa disputa, né, de narrativas, de projetos políticos, e a classe trabalhadora, os bancários, os trabalhadores, como a gente falou aí, a classe trabalhadora, no geral, independente de onde ela esteja ganhando seu sustento, ela está no meio dessa disputa, que é uma disputa cultural também, né? Então, você vê o rapaz que está entregando na moto entrega, hoje a maior número de trabalhadores está na moto entrega, Sim. né? Maior número de pessoas sem carteira assinada, sem proteção. Não, eu acho que não tem função mais precária do Sim. que essa. Toda vez que eu recorro a esse pessoal, eu recebo na porta de casa, eu olho e falo, cara... Mas quando você chega num trabalhador e você fala para ele que ele está sendo precarizado, que ele precisa de se organizar. Nesse caso, né? Não estou falando... Sim, sim. Ele tem uma reação diferente, porque ele não tem uma reação de falar, não, vou para a luta porque eu quero me organizar no sindicato. Porque ele está todo o tempo recebendo informação de que o sindicato é ruim, de que o sindicato é comunista, o sindicato quer acabar com a família, com os costumes, que as feministas querem acabar com os casamentos, dominarem. Eu sou do sindicato, Márcia, nós somos 88 diretores e diretoras, nós representamos 130 mil bancários aqui em São Paulo, Osasco região, e nós participamos de um comando nacional, de uma negociação nacional que negocia o contrato coletivo de trabalho dos bancários, que são bancos públicos e privados, são 450 mil trabalhadores, 2 mulheres que coordenam esse acordo. Que maravilha! No nosso sindicato, que é uma exceção, um ponto fora da curva, são 12 pessoas na executiva, 10 são mulheres. Uau! Então, somos presidenta, secretária-geral, tesoureira, secretária de comunicação, a responsável lá pelo jazz, cultural. A ser estudado. Eu ia falar isso, a Márcia já vai falar, opa! E aí a gente estava no planejamento essa semana e o pessoal falou, então, aqui a gente criou uma política da gente fazer a cota de participação de gênero, que é uma cota que começou a ser discutida e foi implementada na Central Única dos Trabalhadores, agora veio para paridade de números, mas não paridade de poder. Né? Às vezes nem sempre você tem 50% das mulheres nos espaços, mas nem sempre elas estão no espaço de poder. Então, às vezes os homens falam, então, aqui vocês estão descumprindo a cota. Então, a gente fala, não, nós somos um ponto fora da curva e nós estamos muito longe de combater o machismo, o patriarcado e outras questões. A gente
tá ocupando um espaço que a gente lutou para ocupar e a gente está longe de ser a maioria, né? Aqui tem um exemplo, mas a gente sabe que isso também é conjuntural neste momento. A gente espera que no futuro mais mulheres... Eu sou a terceira mulher presidenta do sindicato, né? A primeira mulher, o sindicato tem 102 anos, a primeira mulher, a Juvândia, foi com 87 anos, segunda a Ivone, uma mulher preta, que foi a segunda presidenta, e agora a Neiva. E a gente está preparando, então nessas 10 vai sair uma presidenta, né? Que maravilha. Que maravilha. E a gente fala assim, A ser estudado. E aí os homens falaram assim, não, mas espera aí, mas já tá na hora de trocar, né? Chega dessa brincadeira. Eles falam meio que brincando, né? Eles é como você falou, eles são inteligentes. E a gente pensa o seguinte, não, nós vamos continuar, porque a gente precisa de ocupar esses espaços e isso aqui é um laboratório mesmo, né? Não é tudo igual. Mas a luta que a gente faz para discutir com os trabalhadores a importância de defender a democracia e traduzir que democracia é salário, democracia é direito, é moradia, é lazer, é liberdade, é a alegria do carnaval. Traduzir isso é muito difícil, porque a gente tem o tempo todo o debate contra-hegemônico contra a gente. Então, o sindicato é ruim, o sindicato é comunista. Mulher em sindicato, mulher presidenta, mulher coordenando negociação com os bancos, duas. Como assim? E aí você fala, o preço é importante a gente estar, o preço é alto, nós estamos pagando e está tudo certo, porque a gente tem que fazer isso, tem que pagar o preço. Neiva, mas assim, é muito difícil o debate. A disputa do projeto, que os trabalhadores eles estão dentro de uma bolha, eles estão dentro de uma... Eles recebem uma quantidade de comunicações que são mentirosas, que são falsas, que fazem com que eles normalize esses discursos absurdos de ódio, que a gente, com todo o nosso trabalho, nossa intelectualidade, a gente passa o tempo todo discutindo como comunicar melhor. É muito trabalho. A gente tá fortalecido, a gente acabou de fechar nossa convenção coletiva de trabalho com todas as nossas cláusulas garantidas, com aumento real acima da inflação, participação nos lucros e resultados, a gente conseguiu avanço na pauta das mulheres, então a gente conseguiu 3.000 bolsas para a iniciação de mulheres na tecnologia, porque as mulheres são minoria na tecnologia e a gente não consegue encontrar dentro dos bancos mulheres que ocupem esses espaços, porque as mulheres não vêm para esses espaços. Elas foram, a sociedade fez com que elas acreditassem que é um lugar delas, né? Então é muito difícil. Então a gente vai ter que formar essas mulheres. Sabe qual o percentual que ela foi reeleita? Acho que quase 100%, 90 e pouco. Ai, que maravilha. É um chocolate. Nossa, né? que beleza. Neiva, você falou uma coisa que... É uma resistência permanente, tá? É isso. E tem uma camada que você citou agora, que é a questão cultural, que é uma disputa cultural, né? Que passa por todas essas questões. A gente recebeu aqui esses dias 2 mulheres também, e a gente estava falando sobre a naturalização de algumas questões, inclusive violência contra a mulher. Né? O Brasil, que eu chamo de Brasil Paralelos, né? O Brasil Paralelo, criou um material didático atacando a Maria da Penha, colocando o agressor como vítima. Então, vejam, isso passa por essa questão de disputa, né, cultural, que no caso do movimento sindical, por exemplo, né, onde que eles vão? Com essa coisa do CLT, não, você é empreendedor, você não sei o quê. Aí aparece o Pablo Marçal ou algo desse tipo. O Pablo Marçal Por pouco ele não ganhou a eleição aqui É. do prefeito que tinha investido bilhões em obras. Outro dia eu vi alguém falando, não, mas ele não ganhou. Ele não ganhou, mas teve 1.800.000 votos. Espera um pouquinho. Mas, Márcia, eu queria te perguntar isso. Como combater essa extrema-direita nessa perspectiva da guerra cultural? Que isso é muito antigo. No Congresso da UNE, quando foram presos Zé Dirceu, mais uma turma, naquela época, né, dos anos de chumbo, eles acharam lá alguns revólveres e etc., mas o que a polícia apresentou, na época, para a imprensa, foram pílulas anticoncepcionais. Nossa. Era mais grave
do que ter um 38, uma porção de maconha, etc. Então, ali, desde esse lugar, eles mostram que, né, a retórica deles é sempre contra uma visão de mundo progressista. Aí eu te pergunto, Márcia, filósofa, querida professora, explica para nós eu acho que isso, na verdade, esse caso, por exemplo, tem a ver com o jogo psicopolítico em cima dos hábitos e dos costumes que são passíveis de moralização. Então, esses homens, eles conquistam mais e mais espaço, mais e mais poder, atuando sobre pautas com as quais eles não teriam nada a ver. Então, por exemplo, você pega a chamada bancada do estupro. São um bando de pastores, um bando de pecuaristas, né, ruralistas, um bando de homens que jogam sujo para conquistar poder, e eles vão operar onde? Qual é o jogo? Atacar mulheres e meninas que são estupradas e que estão amparadas por uma lei que já, assim, está no Brasil, tá funcionando desde 1940 e poucos. Então, há uma lei que permite que mulheres e meninas estupradas tenham direito ao aborto, mulheres e meninas que correm risco de vida por meio de uma gravidez, muitas vezes através de gravidez que foi efeito de estupro, meninas de 10 anos, de 9 anos, de 11 anos. A maior parte das meninas, das pessoas estupradas são meninas com menos de 14 em casa, e elas têm o direito de fazer o uso de uma interrupção da gravidez para proteger sua própria vida. Direito garantido por lei. Por lei, já faz décadas, 70 anos, 80 anos. E esses caras, 80 anos, né? E esses caras estão jogando com isso. Então, para quê? Para causar um efeito em cima da psique das pessoas. Criando argumentos falsos em relação a embriões, a vida dos embriões. Eles ficam num jogo completamente estupidificante, criando isso aí que é o estupor, né? Então deixa todo mundo em estado de choque, perplexo. A vida inteira é isso, é sempre criar esse tipo de jogo. E, claro que eles também estão conquistando uma coisa bizarra, nesse caso em específico, que é fazer com que as mulheres recebam uma pena de morte que vai junto. Então, uma pena de morte em que sentido? Se você não permite que uma mulher proteja a sua própria vida quando ela está correndo risco de vida, você está sentenciando ela à morte. Todo mundo pode defender a própria vida. Uma mulher que engravidou, muitas vezes, inclusive, engravidou não podendo engravidar. Inclusive, muitas vezes, através do estupro. E essa mulher não pode defender a própria vida. E a vida, entre aspas, de um embrião é maior e mais importante para esses homens que querem transformar isso em lei, que querem criminalizar o ato dessa mulher, e o médico, e a enfermeira, e o hospital, e o sistema. Esses homens são para lá de perversos. E quando eles são pastores de igrejas, eles são o próprio anticristo. Eles são tão demoníacos, tão diabólicos, e ninguém vê. Por quê? Porque as pessoas não refletem. Porque se começarem a refletir e entender com delicadeza o que está acontecendo, elas vão descobrir isso. Mas então o senhor quer que que não posso fazer, interromper uma gravidez da qual eu sou vítima, eu que fui estuprada e não posso fazer um aborto quando eu fui estuprada, o senhor está me condenando à morte e querendo fazer isso virar razão de Estado? É isso. Então, esses caras também não suportam uma mulher que diga uma coisa dessas na sua cara, né? Mas eu sou apenas uma professora de filosofia. Lá no Congresso Nacional, as nossas deputadas que estão aí lutando, e os homens que também lutam, que são poucos. Porque essa é uma pauta indigesta. E eu gosto muito das pautas indigestas, né? Eu gosto dessa pauta, da laicidade do Estado, desse tipo de assunto, assim, bem desagradável, que bota o dedo na ferida dos problemas brasileiros e dessa gente fascista que não tem escrúpulo nem contra mulheres, nem contra meninas, nem contra meninos. Hoje mesmo estava vendo o caso desse Lucas Guerra, esse garoto que foi estuprado por 2 pastores lá na Bahia,
eles foram condenados até, mas até hoje eles estão soltos. A mãe desse menino passa a vida lutando por justiça para esse garoto. Ele foi queimado, depois de estuprado pelos pastores, morto pelos pastores, queimado pelos pastores. Esses pastores estão soltos. São pastores? Ou são, assim, aquilo que Jesus Cristo, né, já tinha entendido, sim, lobos em pele de cordeiro, né? Usando Deus e usando Cristo e enganando gente simples. Sim. Gente que não consegue enxergar um palmo diante do nariz porque está morrendo de medo, porque foi colocado sob o regime do pânico. Tudo isso, né? É o que a gente estava conversando ontem um pouquinho sobre a palestra do professor João César, né? Que teve lá no nosso planejamento. Porque aí eles colocam, os fascistas, né, nos colocam numa situação de que se você está defendendo o direito à vida, o direito a discutir a questão da interrupção da gravidez, ou de que a lei seja aplicada para uma menina que foi estuprada com 13 anos, com 12 anos, já vira assim, você é a favor de interromper a vida? Você é a favor de acabar com a vida? Tem uma cantora que também é pastora, que essa semana estava falando, semana retrasada, que era assim, olha, vamos perdoar os abusos. A Baby, você não queria falar? Eu não queria falar, mas você fala, então. Aqui, como assim, sem curva, eu adoro musicalmente a Baby. E aí, como que pode? Então, quer dizer que você condena a homossexualidade, você condena... enfim, né? Porque a gente não pode misturar, o que eu ia falar do professor João César a gente não pode misturar a religiosidade com esses falsos pastores, porque tem muita gente usando a questão da religião, a isenção para você abrir uma igreja, vamos falar a verdade, né? Você abre uma igreja, você não paga imposto, você vira pastor, você ganha a confiança da comunidade ou de pessoas que têm essa... banalizam, né? Banalizam a religião e uma coisa muito feia... É um estelionato, assim, né? Eu falei assim, acho que a gente tem que fazer mesmo uma separação e entender que a Baby Consuelo, ou Baby do Brasil agora, né, que é o novo nome dela, ela está simplesmente fazendo um discurso que virou corriqueiro. Então, eu acho que ela não tem, talvez... Claro, ela tem que ser responsabilizada, mas talvez ela não tenha condições de refletir sobre isso, porque o território da religião é um território onde o pensamento, onde a dúvida que constrói... A dúvida, aliás, no filme do Conclave, dos Papas lá, é muito interessante. A dúvida é o que vai nos salvar, e a dúvida é o cerne da reflexão, do questionamento. Precisamos dela. Mas o território da religião é um território de dogmas. As pessoas param de pensar. Então chega uma Baby do Brasil, numa boate, de repente ela está falando aquilo com a melhor das boas intenções, sei lá. Só que a boa intenção dela vai para o inferno, né? É péssima. Não vai fazer bem às pessoas. E aí ela diz isso, e na hora que ela bota o perdão na cena, aquele perdão tem por trás uma história de misoginia, de violência contra muita gente, um perdão necessário para a igreja. Esses dias eu falei no programa que eu estou fazendo lá no ICL, tem um perdão necessário para as igrejas, porque para a igreja é muito bom. Tira a justiça, bota o perdão na cena, e aí as mulheres vão continuar sofrendo, e cada vez que uma for estuprada, violentada, sofrer misoginia, perdoa o canalha que fez isso. Então, realmente... Não dá, né, gente? A igreja pode perdoar esses dois pastores que fizeram essa atrocidade. Sim, você fica na garantia do perdão. E a igreja e a justiça não precisa. E aí você passa para o perdão do chefe, do dono da empresa, do capitalista lá, né? Tá todo mundo sempre perdoando. E aí, de repente, faz uma inversão do sacrifício. O pessoal tem que estudar mais teologia e antropologia, né? Você inverte o sacrifício e cria-se o adorador de bilionário. Aí o bilionário tá lá te matando, te Ela destruindo. respondeu aquela pergunta que você me fez da outra vez, tá? Aí você é destruído. Você tá destruído. Os teus algozes não são só os pastores, são também os capitalistas. Aliás, porque a nova religião é o capitalismo, né, gente? Sim. O capitalismo é todo um ritual, é toda uma culpabilização, é uma expiação que nunca consegue se efetivar. Meritocracia. Todo o tempo você tá sempre culpado de não ter sido mais produtivo, mais trabalhador, mais consumidor. Você está sempre se garantindo no corpo adequado. Mais bonito, mais forte, mais magro, mais... Tudo isso aí é a nova religião desse mundo. E as pessoas
adorando o bilionário e o bilionário segurando a serra elétrica. Você está sendo massacrado e você começa a adorar o sujeito que vem te massacrar. É muito comum dentro de casa, mulheres que perdoam aquele marido, sim, que elas estão apavoradas. Por que elas perdoam? Porque elas ficam apavoradas. Você, quando está colocado no estupor, no pânico, você não entende mais nada. E o capitalismo faz isso com as pessoas todo o tempo. O patriarcado, o capitalismo, o racismo. Isso explica por que as pessoas se subjugam. Mas nós estamos numa fase de ter consciência sobre tudo isso. E eu acho que tem muita chance da gente mudar esse cenário. E o seu sindicato com 10 mulheres lá na diretoria são um bom exemplo para nós. Somos mais, né? A gente deve ser quase... Não. 10 mulheres na executiva, né? Executiva. Na executiva. Ou seja, onde se decide mesmo as coisas. No comitê administrativo nós somos 4 mulheres. Aí, ó. É para ser estudado mesmo, hein, Márcia? Nossa. Eu fico com medo de ficar falando isso, porque tem gente que não gosta, né? Tem. Mas não gosta não. Mas eu na verdade, eu olho sempre para vocês assim, de uma perspectiva do Marighella. Vocês não têm nem tempo para ter medo. Essa é a grande verdade. Não temos tempo de ter... É que nem a música do Caetano Veloso. Não temos tempo de temer a morte. Precisa estar... Eu vou pedir licença de novo, com o coração sangrando. Eu estou dramático hoje, né? Eu estou sentindo isso. Sai daí não, a gente está de volta já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Conversa Sem Curva de hoje, que recebe Neiva Ribeiro e Márcia Tiburi. Que privilégio juntar essas duas aqui, não é mesmo? Mas antes de voltar para o nosso bate-papo, eu quero passar as nossas dicas culturais. Bom, estreou nessa quinta-feira, dia 20 de março, um documentário imperdível sobre um dos maiores artistas da atualidade, Milton Bituca Nascimento. Retrata a vida do grande Milton Nascimento sob diversos aspectos. Além de trazer depoimentos de mais de 40 personalidades, como Gilberto Gil, Djavan, Chico e Djamila Ribeiro, dirigido por Flávia Moraes, com narração de Fernanda Montenegro. Olha que privilégio. O documentário ainda traz reflexões sobre como as questões raciais permearam a vida de Milton. Não dá para perder, né? Milton Bituca Nascimento, nos cinemas de todo o Brasil. Vamos lá. Tem uma outra dica que a gente quer dar para vocês, cara, que é o seguinte. Entrou em cartaz agora também o espetáculo Avenida Paulista. Aqui onde a gente está. O espetáculo se chama Avenida Paulista da Consolação ao Paraíso, dirigido por Felipe Hirsch. Deve ser isso, né? Hirsch. A peça tem como pano de fundo a avenida mais famosa de São Paulo e onde está sediada a TVT. A peça é como uma carta bem humorada de amor à vida em uma metrópole. A Avenida Paulista da Consolação ao Paraíso está em cartaz no Teatro do SESI São Paulo, que completa 60 anos agora em 2025. Quem quiser curtir a peça é só retirar o ingresso na faixa. O Teatro SESI fica dentro do Centro Cultural Fiesp, aqui na Avenida Paulista, número 1313. Gostei do nome, né? O número. Eu estava pensando, Fiesp e tal, aí vem o 1313 e outra coisa em frente à TVT. Vamos lá, Neiva Ribeiro e Márcia Tiburi. Você sabe que todas as vezes que a gente começa a falar sobre essa problemática, e a gente tem que falar muito sobre isso mesmo, eu quero já agradecer vocês para a gente estar aqui falando, né, do problema na raiz mesmo e como deve ser feito, sabe? Eu acho que o Brasil precisa um pouco de verdade, porque a verdade ela é revolucionária também, sabe, em todos os aspectos. E a gente, assim, as pessoas precisam ouvir o que a gente está vivendo. Quando a gente fala de violência contra a mulher, as pessoas, às vezes, acho que tem até esse, né, essa
coisa do feminismo liberal, né? Que, na verdade, o cara fala, não, nós somos contra bater nas mulheres, as mulheres não podem apanhar, mas é uma coisa meio romantizada, né? Isso é seríssimo. Nós estamos falando não só da agressão física, leve ou que seja, ou moral, mas, sabe, a vida das mulheres. Nós temos, esses dias teve um caso que saiu, né, na mídia para tudo quanto é lado, o cara matou a segunda mulher, né? Ele já tinha matado a primeira e o Estado permitiu que ele matasse a segunda. Então as coisas, na minha opinião, precisam ser faladas como são. Né? Então, essa coisa de ficar, não, nós estamos tendo aí a extrema-direita, o fascismo. Né? Antes a gente não podia nem falar fascismo. Depois que eu conversei com a Márcia, eu fiquei mais liberado. Eu falei, bom... Eu também, agora, depois que eu li a Márcia também, isso, já tô... Não é? Cara, e nós precisamos falar nexo, sobre isso, né? Mas tem um nexo entre fascismo e machismo bem forte. Muito. Muito forte, porque tem teóricos antigos lá da Alemanha que falam isso, né? O fascismo sempre foi, e o nazifascismo sempre foi, uma coisa de homens, um jogo de homens, verdade, né? uma fantasmagoria de homens, é entre os homens. Tanto que podem olhar o uso que esses caras fazem desde, vamos colocar assim, desde 2018, né? 2018, Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, toda uma extrema-direita, mesmo aqueles caras que têm práticas homossexuais lá no Congresso Nacional, todos eles se bancam como homens. Então, eles fazem a cena de homens, usam roupas, uma estética do macho, né? Tem o macho decorativo, é o macho decorativo que eu chamo, né? Esse sujeito que ele é também um macho limítrofe, porque ele... lembram do André Silveira, que era deputado, que até foi caçado, foi preso. Daniel Silveira, não. Daniel Silveira, enfim. Quem vai? Preso ele saiu esses dias e... Eles botam uma roupa assim, bem estourando. O que quebrou assim, a placa da Marielle. Aí vai lá, sempre o espetáculo grotesco, de uma masculinidade grotesca, tóxica. Aí, o mesmo jogo com a Marina Silva, vários deles fazem isso. Não é só gente de direita que faz isso. Então, por quê? Porque isso virou um capital político. O macho... essa figura do machão escroto que grita, que berra, que prende e arrebenta, né? Que vira o incrível Hulk, né? Esse sujeito, que eu chamo de macho decorativo, macho limítrofe, ou então de macho publicitário. Ele descobriu que a posição cênica dele, a performance dele, é um capital político. E aí, como é que ele se torna capital político para os outros? Dentro desse jogo de vamos tocar o medo. Por isso, Bolsonaro, em 2016, virou candidato no dia 17 de abril de 2016, lá no Congresso Nacional, na votação contra a Dilma Rousseff. Ali, aquele bando de homens, um mais burro, um mais feio, um mais horroroso que o outro, cafonérrimos. A gente faltam categorias, né? Porque a gente quer fazer uma fala sempre elegante e tal, mas assim, às vezes você tem que dispor mesmo desse tipo de recurso retórico para que as pessoas entendam. Era um bando de homens, como diz o Foucault, desqualificados, que através do seu discurso buscavam efeito de poder. Quem é que teve o maior efeito de poder ali? O Bolsonaro, porque ele foi, dentre os piores, o pior de todos. E aí, ele colocou as pessoas, eu tenho essa teoria, eu já escrevi sobre isso várias vezes, ele conseguiu dividir o povo em dois. Ele botou metade da população com capacidade de resistir, vendo o absurdo, e vamos combater esse cara, e vamos resistir, e vamos lutar pela democracia. E a outra metade da população, ele tocou o medo, e essa gente, em vez de se contrapor a ele, porque não tem recursos psíquicos, emocionais, intelectuais para resistir, essa gente se mimetizou com ele e disse... A mensagem que essas pessoas, inclusive os do 8 de janeiro, tentaram mandar para o seu líder autoritário foi: você não precisa estar contra mim, eu estou do seu lado, não me mate, por favor, porque eu estou aqui para lamber as suas botas e o seu saco. Foi isso. Então, é muito triste quando você olha, dá pena, sabe? Sim.
Tem gente que fica com raiva, mas não dá pra, na hora que você pensa bem no que aconteceu com essas pessoas, Nossa, você fica terrível, com pena, porque essa gente não tem recurso emocional para nada. Aquele sujeito que se tocou fogo na frente do Congresso Nacional, lá do Palácio do Planalto, esse pobre do infeliz. Isso foi agora, né, respeitando o tempo também, histórico, né? foi agora, né? Porque muito o 8 de tempo. janeiro é de 23, né? Esse cara se tocou fogo em Brasília, Foi esse né? ano. Depois de já ter passado tudo isso, de ver o sofrimento. Uma coisa que me chamou a atenção, agora, o Barroso, né, disse que foi proposto para muitos deles, né, penas alternativas, né, e etc. E uma boa Fazer parte cursos, né, não topou. Por que que eles não toparam? Provavelmente muitos deles é porque precisam desse aparato ideológico, que vira um aparato também teológico, porque é uma crença dogmática na política. Gente muito esvaziada de si, gente que não tem como elaborar, como viver, como entender, como se conectar com outros sentimentos. Então o ódio e essa crença nessa extrema-direita acaba se tornando uma espécie de recurso emocional para existir. Uma muleta, né? Para ser mais... É muito vazio, é muita falta de recurso em todos os sentidos para seguir em frente, pensando um país possível. Imagina você ter que se agarrar nessa miséria toda, miséria política, miséria intelectual, miséria, inclusive, do ponto de vista religioso. É tudo muito pobre, a linguagem muito pobre, é tudo muito feio, é tudo... E aí, essa gente precisa disso. Compensação emocional. O ódio traz uma tremenda compensação emocional. E eles foram usados por pessoas muito poderosas, porque assim, então, às vezes são miseráveis de vida mesmo. Sim. Também, né? Porque... Sim. Quem bancou, agora a gente está sabendo quem arquitetou, quem bancou as caravanas, os acampamentos, mas muita gente entrou nos ônibus lá, ganhou dinheiro para entrar no ônibus, né? Porque tinha alguém bancando isso, né? Bom, do outro lado, nós aqui vamos tentando sobreviver. Né? Resistindo. Resistindo. Dave, eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento que vocês fizeram agora, porque a gente tem uma nova perspectiva do mundo, né? Antigamente, os movimentos sindicais, com toda, né, a dificuldade pós a reforma do Temer e toda essa, né, disputa ideológica que começa e disputa também de visão de mundo, e como a gente falou, as maiorias minorizadas, as minorias, mulheres, negros, comunidade LGBT, QIA+, os artistas, a cultura, passam, né, a sofrer uma perseguição e nos coloca num outro lugar. Então, o movimento sindical hoje tem uma tarefa também muito importante, que é, mais do que nunca, a consciência de classe. Sim, né? E alertar, né, os seus trabalhadores e trabalhadoras que a gente vive um sistema hoje que não só o oprime, como quer eliminá-lo. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente conversou um pouquinho no telefone, a gente estava né? falando sobre isso. Eu achei genial isso. Mesmo. Então, a gente, acho que despertar essa compreensão, essa compreensão da consciência de classe, acho que é um desafio histórico, né? De quem está no movimento sindical, no movimento social, quem está em partido, quem é progressista. Isso é uma luta histórica, né? E neste momento que nós estamos, da conjuntura, onde todos esses valores estão em choque, onde o culto ao bilionário está em todas as categorias. Culto ao bilionário. No sistema financeiro é muito... Isso já vem de bastante tempo, né? Você trabalha no banco, mas você é bancário, né? Você não é banqueiro. E assim, o golpe... Bom lembrar, né? É bom lembrar, mas assim, você vive... você está numa sociedade hoje em que está tão precarizado o mercado de trabalho, as profissões, que quando você está num espaço, dentro do banco, por exemplo, que é um lugar onde os bancários, o que eles têm de direitos hoje, foi fruto de uma convenção coletiva nacional
que ela completou 33 anos. Ela é fruto de uma organização nacional que começou numa greve de 85, que está fazendo 40 anos, que colocou 700 mil trabalhadores na rua pós-ditadura. Tem uma série de histórias de lutas para compor essas conquistas que a gente tem hoje, inclusive para discutir as questões de igualdade de oportunidades, de isonomia de direito entre os homoafetivos. Inclusive, algumas pautas estão sendo sequestradas pelos bancos, né? Pela direita, pelo liberalismo, porque é para esvaziar nossa pauta de esquerda. Então, nosso desafio é muito grande. E depois do golpe que a Dilma sofreu, que era um golpe não só para tirar a presidenta, não só nesse dia horroroso que a Márcia falou, que o Bolsonaro eclodiu como essa pessoa que vangloria, torturador, enfim. Mas a gente teve um golpe na CLT, né, nos direitos trabalhistas, nos direitos previdenciários, nos direitos, no orçamento, né? Então era um ataque ao Estado, era um ataque para acabar com os direitos dos trabalhadores, da sociedade, e a partir daí para o movimento sindical, e para acabar com o movimento sindical mesmo, porque também, a reforma trabalhista sufocar, era para acabar um montão de direito. Então você acabou com a jornada intermitente, você pode trabalhar 1 hora e receber 1 hora, você pode trabalhar... Nós temos uma jornada de 6 horas que é uma conquista histórica nossa. Hoje a gente vê a galera que está pedindo, vamos acabar com a jornada 6x1, porque como que você pode trabalhar 6 dias da semana e ter um de folga? Não dá tempo nem de você lavar sua roupa, fazer sua comida. Márcia que gosta de cozinhar, né? Gosta de cozinhar bastante e tal. Não dá tempo de você fazer sua comida, você lavar sua roupa, você ir ao mercado, você pagar suas contas. Sim. E é uma coisa que hoje tá voltando com força, mas nós bancários, a gente tem isso, uma jornada que a gente conquistou lá atrás, que está dentro de uma convenção coletiva, que quando a reforma trabalhista veio, ela diz, olha, vai valer o negociado sobre o legislado. Não vai valer mais, eu vou acabar com a CLT, quem tiver força para negociar, negocia. Acabou. Eu vou acabar com o imposto sindical, vou acabar com toda a forma de financiamento do movimento sindical, e acabou. Diz que um dos motivos do golpe foi exatamente eles conseguirem fazer isso. E um dos motivos que o nosso sindicato é muito atacado é que na negociação coletiva nós conseguimos colocar uma cláusula de autorregulação da nossa organização sindical, que nessa autorregulação a gente coloca que os trabalhadores decidem em assembleia o financiamento do sindicato, o financiamento da negociação. A gente conseguiu isso, conseguiu colocar em acordo coletivo, tudo bonitinho, como eles colocaram, negociado sobre o legislado. Mas o tempo todo nós somos atacados no Congresso por deputados desse grupo do centrão, da extrema-direita, que quer que os trabalhadores vão ao sindicato buscar o recurso, cobrar o sindicato, porque acha que o sindicato não pode ter recurso para fazer a luta. Não pode ter recurso para fazer um seminário de uma semana. A gente ficou uma semana com todos os dirigentes, com técnicos do Diese, a gente recebeu palestrantes. Aliás, a Márcia já está convidada ano que vem, já vou te convidar, espero que você possa estar lá com a gente, vou ficar muito feliz de recebê-la, porque a gente precisa de entender, eu tenho dirigentes que estão, os históricos, né, que estão na luta, João Vacari Neto, Gilmar Carneiro, que são pessoas que... João Vacari, que passou por um processo... Passou um processo de perseguição, né? Ele teve com a gente falando da história dele, falando para os novos, toda a história do que a gente sofreu. E nosso sindicato foi um dos que conseguiram, um dos poucos que conseguiram não sucumbir depois da reforma sindical, porque a gente talvez ainda tinha... porque a executiva tenha 10 mulheres. Eu acho. Eu não queria dizer, porque depois vai... Pode, é uma dica, fica a dica. A gente é expert em sobreviver, né? Pois bem. Então, assim, inclusive esse acordo que a gente conseguiu, essa constituição que a gente deve a 2 mulheres fantásticas, que é a Giovânia Moreira, a Ivone Silva, que estavam na frente dessa negociação, no comando, que a gente conseguiu garantir a autorregulação como... manda, como é saudável a negociação coletiva entre a empresa, os trabalhadores, com a Constituição como deveria ser, e a gente conseguiu financiamento, mas a gente é atacado o tempo inteiro. E nós somos um dos poucos sindicatos que conseguiram sobreviver à reforma sindical. Sim. A reforma que tirou vários direitos dos trabalhadores, que criou essa precarização horrorosa, que criou essa uberização, que fez o rapaz do iFood... Eu falo do iFood, mas é o entregador, né? Porque o iFood está bem pra caramba, obrigada, né? Não tô fazendo propaganda aqui. Mas o rapaz vai lá,
ele aluga uma bicicleta para ele entregar comida, para ele receber uma grana, ele fica o dia inteiro sem comer, tomar chuva, apanhar quando ele chega na porta do prédio, porque o cara quer que ele Daniel solva. Silveira que fala, sobe aí, meu irmão. Mas ele fala o seguinte, eu sou empreendedor de mim mesmo. Eu tenho meu tempo, eu controlo meu tempo, eu não tenho chefe, ninguém me manda. Eu prefiro isso do que ser CLT, porque ninguém manda em mim, não tenho chefe chato. Eu faço o que eu quero. Socorro. E assim, ele vai ganhar muito mal se ele sofrer um acidente. Ele não tem, ele não tem seguro. Segurança, enfim, é um horror. Então a gente tem muita dificuldade de viver esse momento, porque sem os recursos financeiros é muito complicado e a gente tem que fazer tem que convencer as pessoas a se associarem ao sindicato, explicar que essa luta precisa, os trabalhadores têm que ter a sua organização para eles serem independentes do governo, do Estado e dos patrões, para terem a sua autonomia de organização, de negociação, do judiciário também, que também muitas vezes não é favorável às nossas pautas, porque nós, trabalhadores, não estamos lá no judiciário, é uma classe dirigente que pode estudar, pode chegar. Então é uma luta muito difícil. E esse seminário a gente ficou lá estudando, vendo a conjuntura. A gente trouxe os dirigentes não liberados, os mais antigos. A dona Dozinda, que está lá na TVT, lá, ajudando na gestão, estava lá com a gente. Uma dirigente histórica lá do nosso sindicato, estava lá com a gente, entre outras dirigentes históricas. Também a mulher, você já entrevistou ela, porque ela é uma mulher que abriu porta para outras lá atrás, né, Karine? Então a gente está aqui. Bom lembrar isso sempre, né? Porque sempre tem as outras que vieram antes. A gente fez uma homenagem lá nas nossas redes sociais. Tem uma homenagem para as mulheres que vieram lá de trás, que faziam mulheres que... a gente conseguiu entrar no banco em 64. Até 64 não era permitido concurso para mulheres no banco. Então, assim, é muito difícil. Histórico foi ontem isso, tá? A juventude, a gente tem muita dificuldade de fazer a discussão, mas a gente está tentando traduzir o que é democracia. A importância da gente ter soberania, que não é certo. Como que você tem um presidente ou um patriota que cultua outra pátria que não a sua? Entendeu? É muito difícil, é um desafio muito grande. Mas nós estamos firme e forte. A gente foi lá, pôs todo mundo, diretor, funcionário, o pessoal que trabalha no tráfico, nos motoristas, o povo da imprensa. Colocamos todo mundo lá, 300 pessoas, para a gente analisar a conjuntura, para a gente dissecar o máximo que a gente pode, porque também é muito complexo, né, professora? Mas foi muito bom, porque a gente saiu assim, unificado, sabendo qual o nosso desafio, qual a nossa importância, a importância do nosso sindicato para o movimento social brasileiro, para a Central Única dos Trabalhadores. A gente também tem trabalho você citou a UNE, Global Único, que eu participo de uma comissão para o movimento internacional, para né, essa solidariedade internacional e para defender a democracia no Brasil, os direitos, para as pessoas entenderem o tamanho do desafio, entenderem o tamanho da nossa luta e sabendo que a gente está juntos, né? Que a gente está junto. Quanto isso é importante. E que isso é histórico. Hoje e histórico. E que é histórico. Eu preciso encerrar o programa e, de novo, eu vou usar da minha dramaticidade toda. De verdade, estou com dor no coração. Eu quero repetir a dose, a gente conversar mais. Nós temos projetos aí para a TVT ainda para esse ano, já para o mês que vem. E eu quero contar muito com vocês aqui. Te agradecer demais. Márcia. A gente ter essa oportunidade de estar aqui com a professora Márcia é um privilégio. Nossa, mim, uma alegria, realmente. Muito obrigada. Felicíssima. Que bom, eu fiquei feliz. Eu adoro quando a gente faz as coisas que todo mundo fica satisfeito. Eu ouvi vocês falando agora que o ano que vem a Márcia já está convidada. Já está convidadíssima aqui, ó, pessoal. Já estou com roupa de ir. Pessoal. Já estou com roupa de ir. Já estou pronta. Márcia, querida, muitíssimo obrigado. Obrigada a você, obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. Honrado de receber vocês aqui, de verdade, nesse mês de março. Todos os outros meses vocês já estiveram aqui. E se toparem, vão estar sempre também. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. Muito bom. Chegamos ao fim, então, de mais uma edição do Conversa Sem Curva, que hoje recebeu essas duas grandes mulheres que contribuem e muito para termos um país com pessoas melhores. Quem já viu a Lua Cris em Imagina, letra feita para a música de Tom Jobim,
lançada no filme Para Viver um Grande Amor, de Miguel Faria Júnior, Chico Buarque resgata de nosso folclore popular a lua Cris, lua Ecris, o eclipse lunar. Reza a tradição que em noite de lua Cris, quando a lua começa a murchar, quando o monstro começa a engolir a lua, estamos sob a ameaça da chegada de sofrimentos, infortúnios, doenças. Para que a desgraça não recaia sobre nós, temos que fazer barulho, gritar, espantar a criatura, socorrer o luar. Até agora, sempre deu certo. A nossa satélite-mãe, defensora e regente de nossos humores, de nossas marés, de nossa órbita, sempre escapou à ameaça e voltou cheia. Nesse mês de março, passamos por um eclipse lunar, mês que, por sua representatividade, recebemos no Conversa Sem Curva mulheres que fazem um barulho danado para que o ogro do obscurantismo não se sobreponha à nossa esperança por uma sociedade mais igual, mais justa, mais humana. Como diz a canção e a lenda resgatada por ela, sabe que o menino que passar debaixo do arco-íris vira moça. A menina que cruzar de volta o arco-íris, rapidinho, volta a ser rapaz. Vamos passar por debaixo dos arco-íris que permitam a cada um de nós um olhar mais empático à condição do próximo, sempre com amor, senso de coletividade e de resistência. Beijo grande e até a próxima.